Vou explicar aqui. Então, vamos lá, né? 1 Coríntios 9. Tá ok, Gabriel? Posso? Vou ler aqui solenemente, tá? Vamos, 1 Coríntios 9, 24 e 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, e assim combato, mas não como quem dá socos no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar aprovado. Amém. Oremos. Senhor, abençoa essa palavra, para que seja de grande entendimento para o coração de cada um, oportunidade, Senhor, de reavivamento, redirecionamento, reflexão, ó Deus, sobre aquilo que é valioso para a nossa vida em Tua presença, Senhor. Possamos escolher, Senhor, os diamantes e não as pedras fúteis. Ajuda-nos, Senhor. Que o Teu Espírito esteja sempre, Senhor, acompanhando essa palavra, onde quer que ela seja pregada, Senhor, no tempo vindouro, nas transmissões, Senhor, que possam acontecer. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, eu preguei aqui sobre vou já dar o tema da pregação, mas antes de dar o tema da pregação, né, porque até tem uma marreta aqui, viu? Vou já explicar porque que essa marreta está aqui, viu? Me perguntaram ali o que é que eu estou fazendo com essa marreta aqui, viu? Mas assim, veja bem, Paulo está dizendo o seguinte aqui, que nós somos comparados pela palavra de Deus a atletas, certo? Atleta é uma palavra grega que significa combatente, vem de lutar, lutar. O atleta eu dei uma olhada hoje, Atios, eu não gosto muito de consultar nada em grego, não, porque não é meu costume dizer a origem das palavras, não, mas hoje convém. Atios é luta, combate, certo? São os combates daqueles que estavam em jogos e competições, que era coisa comum, se sabe até hoje, né, que a Olimpíada, ela representa ela remonta a tempos antigos, né, a Olimpíada. Luta, combate, né? Atios quer dizer luta. Então, Paulo, ele fazendo uma comparação sobre nossos combates espirituais, ele diz o seguinte, que já naquele tempo, né, as pessoas corriam no estádio atrás de um prêmio, e só um levava um prêmio, porque nos informa que naquele tempo não tinha um pódio, né? Não tinha pódio, porque hoje em dia tem ouro, prata e bronze. O que nos leva aqui, que naquele tempo ganhou, segundo lugar não tinha valor nenhum. Então, Paulo, fazendo essa comparação, vendo o esforço do atleta para ganhar o prêmio, ele traz isso para a vida espiritual, para nos perguntar: você tem feito um esforço, é isso? Para ganhar o prêmio? Aí ele diz: eles buscam um prêmio do mundo. Corruptível quer dizer que passa, não é permanente. Ele diz que nós buscamos um prêmio eterno, certo? Aí ele diz aqui nos dá uma direção espiritual: correi de tal maneira que o alcanceis, certo? Ou seja,
É necessário se esforçar para alcançar o prêmio. Jesus diz que o caminho para a vida será sempre uma porta estreita. Não, nesse mundo, o caminho largo, né, como a gente até viu ontem aqui na palestra, que teve ontem à tarde na igreja, né? Quando coisas boas, maravilhosas são de graça, o produto é você, não é isso? Você pega na internet uma coisa muito maravilhosa, de graça e etc. Você é o produto, nem que seja os seus dados para eles capturarem, certo? Então, assim, um caminho largo nesse mundo, não existe um caminho largo de salvação. O caminho de salvação é um caminho estreito. Veja bem, não é um caminho sufocante, é diferente, tá certo? Veja só, você pode morar, eu e Davi tem um costume, né? A gente, especialmente se algum de nós dois perde o sono, ele, né? Eu não perco sono, eu durmo como uma rocha, mas ele, se tiver uma rinite, alguma coisa, acorda, né? Um dia desses estávamos nós dois na sala, 3 da manhã, né, assistindo filme, para ver se dormia, né? A gente ficou assistindo, tem umas coisas imobiliárias, né? Que mostram apartamentos, né? Faz uma tour por apartamentos e tal. A gente gosta de sonhar com aquelas coisas. Aí tinha um lá em Nova York, né? Desse tamanhozinho o prédio, mas é de frente para o Central Park. Até quando a gente levantou, a gente teve um choque, porque a gente olhou para o Papicu, que é o nosso bairro. Aí ele pensou o mesmo que eu, né? A gente olhando Nova York, quando de repente olhou para o nosso bairro. Aí ele, vixe papai, eu disse assim, rapaz, tu está sentindo o mesmo que eu estou sentindo? A diferença, né? Aí, é aquela história, o apartamento é pequeno, mas muito bem localizado, certo? Você pode ter um apartamento pequeno e ventilado, concorda? E um apartamento grande, de testa para o sol, perto de um lixão. Então, assim, o caminho estreito, irmão Gabriel, não é um caminho sufocante, não. É um caminho arejado, ele só é estreito. É igual, mal comparando, como se você morasse em um apartamento pequeno, bem localizado, né, de frente para o Central Park, com um vento abundante. Então, Deus te dá um caminho estreito, mas é um caminho abençoado, arejado, de luz, de bênção, de alegria, certo? Não é um caminho de angústias. Agora, o caminho largo é angustioso, certo? Um caminho que tem armadilhas. No nosso caminho estreito não tem buraco para cair, não tem laço para ser capturado. Você sabe como é o laço, né? O cara vai andando na selva, o laço pega, quando de repente você está pendurado igual um morcego, né? Porque foi pego em um laço. Então, o caminho estreito, sem laço, né? Caminho largo, com laço, buraco. Então, é melhor morar numa casa pequena e segura do que numa casa grande que tem cobra, não é não? Quem gostaria de morar numa casa que tem cobra? O irmão Antônio não pode ver essas coisas não. Então, que tem cobra, é complicado, não é isso? Complicado, uma casa que tem cobra. Então, vejam bem, é assim que Paulo então está dizendo que o caminho é um caminho de luta. Todos, né? Todos correm, um só leva o prêmio, né? Na corrida, nos jogos, né? Aí ele diz, correi de tal maneira que eu alcanceis. Então, Paulo está dizendo, se esforce para alcançar o prêmio, entre no caminho estreito para alcançar o prêmio. E ele vai falar sobre o caminho estreito. Ele diz assim, todo aquele que luta, de tudo se abstém, certo? Ou seja, porque o atleta, ele se abstém de tudo, não é isso? Atleta tem alimentação diferenciada, ou não tem? Atleta não come tudo não, certo? É cheio de dieta. Um dia desse o Gabriel estava voltando de casa com um negocinho na mão e disse assim, filho, tomando um Nescau? Não, é Whey Protein. Whey Protein é um negócio bem diferenciado, é coisa de atleta, né? Tá certo? Eu não tomo isso, né? Deveria talvez, né? Mas assim, e não come qualquer coisa. Então aquela história, você está então na luta para alcançar
o Senhor eternamente, você vai ter que se abster daquilo que desagrada a Deus, tá certo? A gente acompanha futebol, né? Muitos jogadores se perderam porque no dia da concentração, antes do jogo, o cara foi sair com mulheres. Parece que hoje em dia é até liberado levar a esposa, né, para o hotel. Antigamente, não sei se o irmão Gustavo lembra, quando o cara ia para o futebol, um jogo, a Maria tinha negócio de mulher, e agora é mulher, mãe, gato, vai tudo, né? Mas antigamente era assim, o jogador ele se separava numa concentração, era um mês distante de tudo, de família, as Copas, os jogadores viajavam, as famílias não acompanhavam, porque se acompanhassem nem iam ver, os caras eles eram abstêmios. Então, para nós espiritualmente é o quê? O que é o se abster de tudo? É se abster daquilo que desagrada a Deus. Se abster daquilo que desagrada a Deus, certo? Se abster daquilo que não é agradável ao Senhor, tá certo? Essa é a mensagem que Paulo está nos dando. Aí ele diz que ele corre, certo? Corre. Mas ele, como ele diz, eu não corro de forma incerta. E Paulo é o seguinte, duas considerações. Paulo ele não quer duas coisas. Ele não quer lutar sem saber pelo que luta. Ele diz que eu corro não como uma coisa incerta e combato não como quem bate no ar, dando socos no ar. Ele diz que não está dando socos no ar, ele está dando socos em um lugar certo. Ou seja, ele sabe o alvo dessa luta, a razão dessa luta, certo? Então Paulo ele não quer lutar em vão sem saber pelo que ele está lutando, né? Ele sabe pelo que ele está lutando. Ele está lutando para agradar a Deus e alcançar morada permanente no reino de Deus. Ele quer alcançar a glória. Ele crê que esse mundo passa e quem serve a Deus e agrada a Deus receberá a vida eterna. E outra coisa que Paulo não quer, certo? O que Paulo não quer é ser reprovado. Veja só, versículo 27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Que é um mau testemunho. Eu prego algo para as pessoas e eu mesmo pratico. Paulo acha isso uma incoerência tremenda. Porque Deus, a pessoa não está vendo, talvez que você faça algo desagradável a Deus, mas adivinha quem está vendo? Deus, que é a quem eu estou desagradando, certo? Então eu prego e faço. Paulo não quer isso. Então ele não quer duas coisas, ele não quer lutar em vão, ele sabe pelo que está lutando, e ele não quer ser reprovado, certo? Importa para Paulo não ser reprovado, mas vencer a luta, certo? São duas considerações para a gente entender um pouco o coração do apóstolo Paulo, né? Ele diz isso. Eu quero aqui, irmãos, e como é que ele não quer, a receita dele para não ser reprovado, sabe qual é? O domínio próprio. Ele diz: eu subjugo meu corpo à servidão, ou seja, ele exerce domínio sobre o corpo. Paulo tinha uma tentação horrível que ele chama de espinho da carne, que até hoje ninguém sabe o que é, só Deus sabe, entendeu? Mas ele subjuga. E eu digo para vocês, irmãos, Provérbios 25, 28 diz assim: como cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Provérbios 25, 28 diz que o homem que não tem domínio próprio é uma cidade sem muros, qualquer um entra, qualquer um chega lá. O domínio próprio, ele é uma barreira contra o mal. Onde é que o mal esbarra quando quer entrar no homem? No domínio próprio. De onde vem esse domínio próprio? É um dom do Espírito Santo a ser invocado, suplicado em oração, porque está escrito, Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, certo? Domínio próprio, ou seja, o domínio próprio, ele entra como fruto do Espírito, é algo que o Espírito vai fazer brotar
nos filhos de Deus para que eles não se percam. Será concedido. Seu domínio próprio pode estar fraco, peça mais a Deus, certo? Peça a Deus para turbinar o seu domínio próprio. Quando a internet de casa está fraca, o pessoal não aumenta os mega, né? Peça a Deus, Senhor, meu domínio próprio está assim, quase que eu não sinto. Aumentai, Senhor, esse fruto do Espírito na minha vida, para que eu me domine, para que eu não seja, como está escrito aqui, uma cidade sem muros, tá certo? Agora, eu queria chamar a atenção aqui em duas palavras que eu vou usar a partir de agora nessa pregação. Duas condutas do homem de Deus. Uma é ser uma pessoa atenta, estar atento, não ser alguém que dorme. Efésios 5,14 diz assim, eu não vou passar as páginas porque aqui está o martelo, né? Vou já explicar porquê, mas eu separei aqui. Deixa eu ver se dá aqui para passar. Dá, né? Efésios 5,14, sobre ser uma pessoa atenta. Vocês vão já entender, tá, gente? Vamos já fazer tudo que eu estou falando vai ter uma ligação, viu? Efésios 5,14. Efésios 5,14 diz assim: por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Certo? E diz mais adiante, no 15: vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Ou seja, Deus nos chama a ser pessoas atentas, a não estar dormindo. Como eu disse para vocês aqui do ano passado, se eu dormir, o pessoal leva a minha bolsa. Sem dormir, o pessoal já leva, né? Eu contei o exemplo aqui, que eu estava dormindo na praia, dormindo assim, naquele cochilo, né? Só com o olho esquerdo, e o Davi preocupado se o pessoal não ia carregar a bolsa. Eu digo assim, porque é perigoso, né? Você dá um cochilo, o pessoal percebe que você está com o pescoço mais mole e aparece o dono das coisas, né? Jesus ensinou o quê? Vigiai e orai, ou seja, estejam atentos, de olhos abertos, orando sempre, certo? Porque nós somos preciosos, tem quem queira a sua alma, pode ter certeza. No mundo espiritual existe uma guerra para ver quem pega a sua alma, certo? Graças a Deus que os que estão em Cristo não perderão mais a alma ao maligno, porque Deus nos dará os dons do Espírito sempre, dentre eles o que eu falei agora há pouco, o domínio próprio, para que o mal encontre uma cerca. Não é fácil, é uma luta, é um combate. A gente ganha hoje, perde amanhã, mas nós vamos vencer a corrida, certo? Não vamos nos desanimar. Eu disse para vocês o seguinte: se você cair em pecado ou tiver uma fraqueza, o mesmo fiel que diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, diz, creio no perdão dos pecados. Temos que estar sempre ali pedindo perdão, restaurando e vendo por que erramos e pedindo ao Senhor domínio próprio para não cair de novo ali. E as coisas vão melhorando, tá certo? Então, guardem essa conduta, atento, estar atento. Desperta tu que dormes, não esteja a dormir. A outra conduta é colaborativo, alguém que colabora, certo? Porque o 2 Coríntios 6,1, ele diz que não devemos receber a graça de Deus em vão. 2 Coríntios 6,1. Porque as pessoas recebem as coisas de Deus e é em vão que recebem. Vou citar 2 versículos, assim: nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, certo? Pelo que diz, ouvite no tempo aceitável, socorrite no dia da salvação. Ou seja, o que você recebeu de Deus, faça isso render, não receba em vão, colabore. As pessoas que Deus usa para nos abençoar estão aí na nossa vida.
Deus nos abençoa Ele mesmo, às vezes sem nem usar ninguém, fazendo aí um pix no seu coração, né? Depositando no seu coração graça, mas muitas vezes temos que colaborar, ou seja, muitas vezes não, sempre, fazer a nossa parte, colaborar. Como disse Deus para Caim: eis que o mal está à tua porta, cumpre a ti dominá-lo, ou seja, colabore no domínio do mal, você vai ter que colaborar. A vitória não é de Deus em nós participamos dessa vitória. Isso é igual ao vôlei de praia, né? São dois, né não? São dois no vôlei de praia? Pronto. Estou querendo dizer que Deus está jogando vôlei de praia não, viu? Mas é que são dois, certo? Se imagine ali o vôlei de praia, né? Recentemente teve as Olimpíadas, né? Tinha um jogador brasileiro aqui que era super estressado, ele vivia botando culpa no pobre coitado do outro. Não sei se a Lara acompanhou aí, lembra? Eu tinha pena do companheiro dele, porque ele era estressado, tá? No final ele mesmo foi que fez errado. Não falava com o outro, né? Assim, os dois eles não colaboravam, mas não eram amigos. Mas Deus não, Ele está jogando com você. Mas tem hora, meus amigos, que a bola vem para você. E o que é que eu faço nessa hora? Eu tenho que me posicionar e fazer a minha parte ali, certo? Mas Deus está do meu lado, me ajudando no combate. É um excelente amigo nesse jogo de dupla, né, contra o mal, tá certo? Então é o colaborativo. Deus, Ele, na parábola dos talentos, vou já chegar lá, Ele fala isso, né? Que espera um rendimento da nossa parte. Eu preguei aqui recentemente sobre o crente Aquiles. O crente Aquiles é o seguinte: é o crente que deixa na sua vida um ponto fraco, que não está coberto de oração nem de vontade de vencer aquilo, certo? Então aquele ponto fraco é onde o maligno encontra espaço para entrar e destruir. Eu quero falar aqui hoje do crente Thor. Alguém conhece o Thor? Por isso que eu trouxe o martelo, viu pessoal? Porque é o seguinte: hoje, 24 de outubro, eu já tinha falado por mim essa pregação do Thor, viu? 24 de outubro de 2007, irmão Marcelo. O irmão Marcelo já morava aqui perto, né? Muitos anos mora aqui, né? A casa dele é igual a nossa aqui da igreja. Bem aqui assim, tinha uma caixa d'água, como deve ter lá na casa dele, uma caixa d'água. Eu me lembro como hoje. A gente tinha colocado as vigas para derrubar as paredes, tínhamos derrubado todas as paredes, faltava só derrubar a caixa d'água. Era horrível, ficava aqui pendurada, né? Aí esse dia eu criei coragem, comprei uma marreta. Aliás, já tinha marreta, né? Mas eu dei a marreta pro pessoal. Aí disse assim: gente, vamos botar essa caixa d'água abaixo. Aí o pessoal desceu a marreta nela aí. Foi difícil, porque era muito armada, muito bem feita, sabe? Mas quando foi no final do dia 24, ela estava aqui no chão. Aí limpou isso aqui, sabe? Foi um dia muito importante aqui na obra da igreja. Aí eu guardei a marreta de recordação. Essa marreta foi que serviu para quebrar todas as paredes da velha casa que era aqui, sabe? E o Thor, né? Alguém já viu o Thor, né? O Thor tem um negócio de uma marreta, né? Que procura ele e tal. Martelo, né? O Gavi me corrigiu agora, não é marreta, não, é um martelo, viu? Mas que é uma marreta. Então, assim, o Thor é um. Como é que se diz? Aqui no Ceará se diz quando as letras iniciais, A de amor, M de. Como? Acrônimo. É o acrônimo. Palíndromo, né? Palíndromo, acrônimo. Thor. Thor quer dizer o seguinte: para você ser um homem de Deus, nesse padrão aqui, Thor, aí fica bem legal de decorar. Na verdade é uma dinâmica. Thor é o seguinte: o T é, se você está nesse combate, né? Nesse combate. Então, o T é o tempo, irmãos, certo? O tempo é o seguinte: você tem que estar atento e colaborar, ser colaborativo quanto ao uso do tempo da vida, para que você vença o combate espiritual.
Você não pode ir torrando o tempo como se ele não tivesse valor. A gente não, vocês sabem, né? Tem uma história que diz que quando Deus criou o dia, é claro que isso é uma história, né? A Bíblia não dá suporte a isso, né? Diz que era diamante. Aí o diabo tirou o mante, deixou só o dia, que é para a gente não perceber o valor. Ele é diamante, se você cortar o mante, fica só o dia, mas na verdade é um diamante, é um tesouro. Não volta esse dia, certo? Não há reposição de dias para ninguém. Então o dia tem muito valor. Então, mas ele passa devagar, né, o tempo, aí você tem a impressão de que ele pode ir gastando de qualquer jeito. Então você não pode, nem dinheiro e tempo não se gasta sem critério. Comece a gastar o seu salário sem critério, certo? Você recebe no dia 1º, dia 7 você não tem nada, certo? Aí serão dolorosos 23 dias até chegar o próximo salário. Gastar sem critério, certo? Porque você se anima, né? Vê o dinheiro do salário, né? Acha que pode gastar, mas você não pode. Você tem que ter o critério ali do tempo. Então é o seguinte, você tem que estar assim, pessoalmente atento e colaborando, ser muito colaborativo com Deus, né? Lembre aí da dupla de vôlei, quanto ao uso do tempo, certo? Porque diz aqui 1 Pedro 4,2: no tempo que vos resta na carne, não vivais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Vejam como Pedro valoriza o tempo no combate espiritual, certo? Então, 1 Pedro 4,2. Olha só, 1 Pedro 4,2. Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Não é verdade isso? A Bíblia está falando que o tempo tem que ser considerado com muito critério no combate espiritual, certo? É o T aqui do nosso Thor, né? É o tempo, certo? Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Colossenses 4,5. Ou seja, procure libertar o tempo, não deixe o seu tempo escravizado às coisas que não levam a nada. Não estou falando que a gente não deva se alegrar, se divertir, ou ser pessoas extremamente rígidas. Eu tenho medo de pessoas rígidas demais, certo? Nós devemos ser rígidos quanto àquilo que desagrada a Deus, mas o resto nos é dado. Paulo diz: vê de tudo, retende o que é bom. Se é retendo o que é bom, é rejeitando o que é mal, certo? Então, isso é que nem uma salada de frutas que eu faço lá em casa, né? Faço uma salada lá, mamão, banana, etc. Aí quando o Gabriel, primeiro que acorda, né? Tá ali a salada, né? Eu mostrei para ele algumas vezes. Para um pote de salada assim, meu amigo, quantidade de coisa que você joga fora, de casca, que nem tudo entra na salada. Boa parte vai para fora. Ou seja, a gente retém o que é bom, rejeita o que não serve como alimento, né? Mas se eu fosse deixar de comer salada pela quantidade de rejeição que tem de coisas, de casca, de caroço, eu nunca mais ia comer salada, né? Então não tem. O mundo é assim, muita coisa rejeitamos, mas do mundo nós tiramos coisas agradáveis, coisas boas, né? Então, mas o tempo tem que ser libertado, né? Não pode ser escravo do que desagrada a Deus, né? O H do Thor, né? Que refere-se às suas habilidades, os seus dons para a luta espiritual, para a vida também, certo? Mas Paulo, eu quero chamar a atenção aqui ao que ele diz para Timóteo, Timóteo 1:14. É bem interessante isso aqui. Paulo dá 2 recados a Timóteo sobre os dons, sobre as habilidades, né? Habilidades que eu falo, as capacidades que Deus lhe dá,
está escrito que nossa capacidade vem de Deus. Em Timóteo 4,14. Olhem só aqui, ó. 1 Timóteo 4,14. Diz assim, ó: não desprezes o dom que há em ti, o qual te é dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Timóteo foi chamado por Deus para o presbitério, para exercer o ministério. Aí o que é que Paulo diz? Não despreze o que Deus te deu. Tá certo? Então, irmãos, muita coisa em nós que é dada por Deus pode estar aí simplesmente soterrada, porque a gente se ocupa de tantas coisas e não presta atenção nas coisas boas que já foram plantadas em nós pelo Espírito Santo, os dons e as habilidades, as capacidades que Deus nos deu para os combates espirituais, não apenas isso, mas para o ministério sagrado, para servir e agradar a Deus, né? Então você tem habilidades, todos nós temos, aí nós enterramos. Às vezes você tem um dom, uma capacidade de tocar um instrumento, não toca, capacidade de falar, não fala, chamado para ser pastor, aí não vai atrás do que Deus fez. Paulo, ele alertou Timóteo, ele diz: não despreze, não despreze o dom que há em ti. Mas ele não fica aí não, vamos um pouquinho adiante em Timóteo, vocês vão ver que é bem interessante, até em termos de estudo bíblico. 2 Timóteo 1,6, ele volta ao assunto, ele diz assim, ó, 2 Timóteo 1,6, acho que é 1,6, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti. Ou seja, ele diz: não despreze, e depois ele diz: desperte. Ou seja, pegue aí as suas capacidades, suas habilidades e use. Então veja bem, você está numa guerra espiritual, você tem uma arma e não usa, certo? Você tem uma arma e não usa. A mamãe tem um irmão, né? O Clóvis, tio Clóvis. O sonho do tio Clóvis era ser caminhoneiro. Me dizia muito isso. Rodson, para mim, se eu pudesse ser caminhoneiro, ele achava que ser caminhoneiro era a coisa mais fantástica que podia haver no mundo, né? O carrão ali debaixo da sua mão, né? Para cima e para baixo, ele sonhava, né? Aí ele disse que a coisa mais bonita que ele já tinha visto andando nas estradas, né? Foi que ele andava com um cara que tinha uns faróis de milha em cima do caminhão e embaixo, mas o cara era pacífico, ele não usava os faróis de milha, né? Aí quando ele estava na estrada, irmão Marcelo, que vinha alguém com luz alta, aí ele dava um sinal, aí o cara não baixava a luz, aí ele dava outro sinal, nada, outro sinal, nada. Ele disse: Clóvis, aperta esse botão aí. Quando apertava o botão, aí disse que era bonito demais de ver. Que o outro carro estacionava no acostamento, aí eles passavam buzinando pro cara, humilhante, né? Entendeu? Porque era tanta luz que o cara não conseguia enxergar nada, era muito mal. O cara não usava, ele só usava quando via que estava diante de alguém do mal, né? Então, assim, dentro de nós existem dons e capacidades, né? Mesmo ligadas aqui aos dons do Espírito, né? O autodomínio, o amor, a capacidade da bondade, os ministérios, os dons de cura, o dom de profecia, as visões, quantas coisas maravilhosas que não foram descobertas. Eu pergunto a vocês: vocês acham que todo o ouro da terra já foi achado? Tem coisa escondida, é isso? Tem coisa escondida por aí. Então você olha para um jovem desse aqui, como Davi, o Gabriel, para todos nós aqui, a irmã Fátima, tem ouro dentro de você, riquezas para o ministério, para a sua vida, que vão abençoar, porque toda riqueza sua
que abençoa o ministério de Deus, volta como bênção para a sua vida. Todo aquele que serve. Vou dar um exemplo. A gente teve a palestra ontem, né? Chegamos em casa alegres, comentando. Olha só, né? Engraçado, né? Você vem servir a Deus, né? Aí você volta para casa alegre. Por que você volta? O lá estava uma maravilha lá em casa ontem à noite. A gente conversando e tal. Eu tinha anotado umas coisas que eu fiquei sentado ali fora. Anotei a participação do Davi. Aí em casa eu comentei, né? Fiz minha reportagem lá. Estava todo mundo alegre. Por que estávamos alegres? Tivemos a oportunidade de servir a Deus. Então, se você começar a usar seus dons para servir a Deus, isso vai trazer muita alegria para a sua vida. Então essa é uma arma, e você tem ouro dentro de você. Agora tem que fazer o que Paulo diz a Timóteo: desperte o dom, não despreze o dom. Este é o H. O O, irmãos, uma palavra que pesa na minha vida, eu persigo muito essa palavra, é a ordem. 1 Coríntios 14:40, um versículo sublime nessa área, né? 1 Coríntios 14:40 diz assim: faça-se tudo decentemente e com ordem. Faça-se tudo decentemente e com ordem. Porque naquele tempo, na igreja, um queria falar, outro queria pregar, outro queria cantar, e às vezes era todo mundo de uma vez só, querendo. Aí Paulo disse: olha, cada um deve participar, quem quiser participar, participe. Se alguém quer levantar um salmo, um cântico, né? Mas ele diz: tem que ser feito com decência e ordem. Como a gente tenta aqui na igreja, já falei várias vezes para vocês, né? Fazer um culto que seja agradável para os que já são antigos na igreja, e que seja um culto suportável, né? E na extensão e no modelo, para uma pessoa que está vindo aqui a primeira vez, né? Ela sinta que existe ordem, horário para começar, horário para terminar, né? Eu fui com a irmã Liz para um culto, chamaram a gente para pregar. Eu falei isso aqui na igreja. Rapaz, aí eu fui chamado para pregar. Antes de eu pregar, as pessoas que me antecederam na pregação, ao invés de darem assim um simples recado, fizeram verdadeiras pregações também, 10, 15 minutos. Aí começou o tempo a correr. Aí depois que eu falei, já tinha chegado umas pizzas, sabe? Eu disse assim, aquela música, né? Hoje vou me dar bem, né? Então, as pizzas lá atrás da gente, viu, irmão Davi? E a gente, né, sentindo o cheiro, né? De costas eu sabia, tinha uma marguerita e uma calabresa, com certeza, viu? Aí eu disse assim: ô rapaz, que maravilha, né? Eu disse assim: que coisa boa é a igreja, né? Esse lanche final da igreja é uma das coisas bonitas da igreja. Aí, quando eu terminei, aí um irmão lá foi levantar uma palavra lá de oração e tal, 40 minutos. Aí depois veio a mulher desse cidadão, meia hora. Aí tinha uma menina que estava começando a cantar louvores, chamaram ela para cantar 4 músicas. Aí começou o horário, 10 da noite, eu disse assim: Liz, essa pizza não vai sair não, entendeu? Aí eu disse: vamos embora, tá tarde, né? Aí pedi permissão ao pessoal para sair, fui embora. Eu acho que terminou meia-noite, 1 da manhã. Por quê? Não é feito com ordem. Não tem hora para começar, não tem hora para terminar. O ruim é que a pessoa vai uma vez e não vai outra. Veja só, a ordem é uma palavra muito... Na nossa bandeira está escrito ordem e progresso. Lá em casa eu disse para os meninos: gente, o lema daqui de casa é ordem é progresso. Porque não tem ordem e progresso, né? Eu digo: ordem é progresso. Coloque as suas coisas em ordem e você verá o progresso. Então, o que é ordem na vida espiritual? Horário para ler a palavra, certo? Horário para orar, não orar quando der, criar um esquema. É tão saudável criar um esquema, certo? Domingo, culto da igreja, sagrado. Estou pintando as paredes de casa. Ninguém pinta parede de domingo, né? É pecado.
trocar um culto por parede, né? Então é sagrado. Domingo tem aquele culto, eu estou lá, chova ou faça sol. Claro que tem as exceções, não é isso? Existem as justificativas, né? Como muitas vezes a irmã Fátima me liga dizendo que está indo para o Fortim, né? Ou alguma coisa assim. Mas se você somar, às vezes no ano dá o quê? 3 vezes, 4, não sei, né? Mas se é uma coisa justa, uma necessidade justa, um trabalho, algo, mas que não seja por motivos fúteis. A ordem do culto, a ordem da vida espiritual, a ordem na vida espiritual. E essa ordem, ela deve assim alcançar a ordem em outras coisas da nossa vida. Que tudo na nossa vida seja feito com decência e ordem, certo? A casa da gente tem que ser uma casa ordenada. Não existe uma coisa mais bonita do que uma casa em ordem. É muito bonito. As coisas no lugar, você encontra tudo. Procura um documento, encontra. Procura uma receita, encontra. Tá certo? Procura um sapato, encontra. Tem gente que já saiu de casa porque não achou o sapato, botou outra coisa. Não? Porque não encontrou uma chave, certo? Então ordem espiritual, ou seja, nesse THO, né? THO, falta só o R agora, né? O O é uma arma poderosa, certo? Uma arma poderosa. Então esse martelo que é o do THO aqui, na verdade são 4 armas espirituais que estamos propondo. Uma arma, o uso do tempo, o uso espiritual do tempo, o uso com discernimento, né? O uso dos dons. Eu não tenho dons. Procure que tem, certo? Dom é igual ao pecado, todo mundo tem, viu? Eu encontrei gente que disse que não tem pecado. Dom é igual ao pecado, procura que tem, eu lhe garanto que tem. Por isso que Paulo falou em Timóteo 1, Timóteo 2, o mesmo recado. Olha, não despreze, desperte o dom. Então não despreze, certo? O irmão Gabriel aqui começou a tocar violão, aprendeu as notas e tal, aí abandonou a primeira vez. Rapaz, olha, você conseguiu o que pouca gente consegue, que é tocar um Fá, apertar aqui o irmão Pedro assistiu a aula de violão aqui com o Rafael. É brincadeira, irmão Pedro? Não. Aí ele disse: olha, você já passou do mais difícil, não abandone. Aí abandonou. Aí eu reativei de novo. Aí voltou, estava uma maravilha, comprou um violão, né? Recentemente agora, não sei se por causa do Enem, por causa da mente, não sei, deixou de lado também, mas eu estou atento, porque você não pode desprezar as coisas boas os dons que você recebe, né? Isso é um dom artístico, eu estou falando de dons espirituais, profecia, discernimento de espíritos, palavras de sabedoria, condução, ministérios, administração, zelo é um dom que é dado, zelar pela casa de Deus, é um dom que é dado pelo Espírito Santo. Deus levanta alguém para zelar, tá certo? Muito bem, irmãos, levanta alguém para pregar, alguém para impor as mãos, curar, ministrar curas em nome de Cristo, né? Então a ordem é 1 Coríntios 14:40, tudo seja feito com decência e ordem. Eu sempre me lembro aqui da passagem de Isaías 38, quando fala em ordem, poucas passagens falam da ordem, mas essa aqui é engraçada, né? Que quando o rei vai morrer, Isaías 38:1, ele fala também, certo? Palavra para o rei Ezequias, né? Certo? Que ele teve uma enfermidade, né? A Isaías procura o rei Ezequias, né? Dizendo que ele vai morrer. Diz assim diz o Senhor né? Para Ezequias, né? O Senhor diz: coloque em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Foi quando ele pediu a Deus para viver mais, e Deus deu quanto para ele? 15 anos. Mas Deus, ele diz: coloque em ordem a tua casa. Colocar em ordem a casa, dizem os intérpretes das escrituras, que significava ele organizar a sucessão, né? A questão de como o reino, como é que seria o reino após ele, que isso é importante, né? Para um pastor, né? Eu, por exemplo, se eu morrer, né? Quem fica? É isso? Temos que ter na igreja uma escola teológica para formar pastores, certo? Pessoas para o ministério, né? Organizar isso, por quê? Porque você não sabe,
como será. O pastor T.L. Osborne, ele dizia assim, todo mundo, desculpa aqui dizer, tem gente que não gosta desse assunto, ele diz assim, todo mundo tem que ter um bom plano funerário. Ele diz que a pior coisa é você morrer e as pessoas organizarem o seu enterro de uma hora para outra, entendeu? Ele dizia que até isso você tem que ser organizado, estar pronto inclusive para morrer. Se você morrer, você não vai dar trabalho para as pessoas, tá certo? Você já tem ali um encaminhamento, tá certo? Eu não tenho, viu, pessoal? Porque nem a irmã Antônia fazendo cara feia para esse negócio aí, viu? Mas é questão da ordem, ou seja, a sua vida é organizada a ponto de você não existindo, as coisas seguirem. Isso aí me incomoda muito, essa pergunta, certo? Eu deixando de existir, a minha contribuição continua, né? As coisas que eu tenho, as pessoas vão encontrar, as coisas importantes, né? Eu estou tão desorganizado que quando eu morro, morre tudo comigo, né? Então tem que ter ordem na vida. Então a ordem na vida espiritual, né? Não ter uma vida espiritual estabanada, né? Não tem hora para orar, não tem hora para dormir, não tem hora para começar, não tem hora para terminar, não tem hora para se encontrar com a Bíblia, não tem tempo devocional, corre de um lado para o outro. Sabe o que é correr de um lado para o outro sem ter horário para nada? Para Deus, Deus chama isso de desordem. A desordem nunca trouxe nada bom para ninguém. Nosso Deus é um Deus de ordem, é um Deus de paz, um Deus de ordem. E o R é uma arma poderosa, são os relacionamentos, né? THOR, T-H-O-R, né? Tempo, o uso criterioso do tempo, as habilidades, que são os dons, né? O O, que é a ordem, e o R, que são os relacionamentos. Na verdade, pessoal, esse aqui é um mecanismo pedagógico, né, de ensino. Na verdade, eu estou querendo pregar sobre quatro coisas importantes para a vida cristã: usar o tempo com critério, desencavucar em você os dons, colocar ordem nessa vida espiritual e uma arma poderosa, os relacionamentos. No seguinte sentido, irmãos, você tem que estar atento e colaborativo, como eu falei, para cada uma dessas coisas, estar mais atento a isso, prestar mais atenção. Eu estou ordenado, minha vida tem ordem, meus dons estão sendo usados, o uso do meu tempo é criterioso. Esteja atento, colabore, certo? Bote uma cerca ao redor para a cidade não ser invadida, não é isso? Diga não. Uma arma poderosa que Deus nos dá é sim e não quero isso, não devo, não é para mim, não agrada a Deus, né? Os relacionamentos, eu encerro, é o seguinte: se eu fracassar nos relacionamentos, todo o meu êxito para nada serve, pois eu estarei sozinho, tá certo? De que adianta o êxito se quando eu venço não tem com quem comemorar? Minha família, tem gente que construiu um império de dinheiro, né? E é um homem só, certo? Desconfiado de todos, sem amigos, né? Então, não é errado crescer, não. É errado estar só nisso. Deus nos fez para as pessoas e fez as pessoas para nós. Nosso Deus, ele é comunhão. É da essência de Deus o amor e a comunhão. Um homem, uma mulher que vivem uma vida de trabalho, que acaba excluindo os filhos, está errado. O termômetro do sucesso é a qualidade dos relacionamentos com a minha equipe, o pessoal ao redor. Então, está tudo bem entre eu e minha mulher, posso seguir. Meus meninos ainda me veem, ainda temos amizade, eu posso ir adiante, tá certo? Senão tem que dar uma pausa, viu? Então é melhor comemorar uma vitória menor com os amigos do que uma grande vitória a preço de ter desprezado e machucado as pessoas e feito inimigos, e ainda ter feito inimigos. É melhor uma vitória menor com os amigos do que uma grande vitória tendo pisado nas pessoas, desprezado as pessoas, esquecido as pessoas. Então, nós temos
o trabalho, os empreendimentos da vida, e se o preço disso é agredir a esposa, agredir o marido, esquecer dos filhos, isso é uma coisa que nós temos que estar atentos, tá certo? Então, irmãos, Filipenses 2:3 diz assim, foi inclusive a fórmula que deram ontem na palestra aqui, Filipenses 2:3. Se todo mundo seguisse, né? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. A esposa considere o marido superior a ela, ou seja, mais importante. E o marido a considere superior, ou seja, veja, não é que a gente vá ser diminuído, não é isso, mas é ver no outro grandeza e não pedra no caminho, certo? Não um atrapalho. Tem gente que é casado, vê no outro uma pedra no caminho, algo que atrapalha, um traste, um inútil, tá certo? Tem gente que assim, olha para o marido, acho que acaba inútil, né? O cara vê a mulher, não vê nada, né? Não vê o valor que a pessoa tem. Nós temos que pedir a Deus para ver além das aparências, pessoal, tá certo? Tem um filme aí que assisti muitos anos atrás, né? Que um cara que ninguém era bonito para ele, ninguém era perfeito, né? Aí ele encontra um guru no elevador, aí o cara disse assim: a partir de agora você vai ver as pessoas por dentro. Aí ele saiu de lá, achou que não tinha acontecido nada, né? Aí ele começa a ver. Então tinha assim uma garota bonita, um amigo dele apresentou, o cara estava namorando a maior gata. Quando ele olhou, ele ficou impressionado com a escolha do amigo, porque as unhas da mulher eram as unhas de bruxa, né? A mulher tinha assim uma aparência de 200 anos de idade. Eu disse, meu Deus. Mas aí no filme a gente vê as duas coisas, a gente vê como ele vê e vê como o outro está vendo. O amigo que não vê nada por dentro vê assim a coisa mais linda. E ele, né? Aí ele arranjou uma namorada que era enorme. O amor é cego. A namorada dele era enorme, mas ele olhava para ela e mostrava, ele via um palito, entendeu? Porque ele via a alma da moça. Então está faltando isso na nossa vida. Aliás, o amor é cego mesmo, sabia? O amor é um mecanismo de cegueira. Vou dar um exemplo. O meu irmão Rui, quando nasceu, o meu irmão Rui era muito feio. Olha, já está doído aí, meu irmão Rui. Eu soube disso, é história, isso aí é real. O Rui era muito feio. Mas para a mamãe não. A mamãe é o seguinte, ela olhando para o Rui, ela dizia, meu Deus, como Deus é maravilhoso. Não existe uma criatura mais linda do que essa, né? Porque a mãe é o seguinte, ela não só apenas aquele menino é bonito, como é o mais bonito do mundo. Não tem, a pessoa não, meu Deus, como pode? Aí levaram o pobre do Rui, que naquele tempo batizaram no mesmo dia que nasci, viu, Marcelo? Foi no Araticum, foi que foi batizar ele? Levaram ele para o Araticum para batizar. Papai pegou, olha, hoje um homem não faria isso, né? Tirar o menino da mulher que acabou de ter o menino para levar para batizar, né? Passou-se esse tempo, viu? Hoje é difícil, não? Então, porque fica lá no hospital e tal, né? Não, o papai pegou o menino e envolveram lá num pano para levar o menino para batizar no Araticum. Chegou lá, o padre disse, Rui, no caso de menino assim, a gente espera 3 dias para saber se é gente, entendeu? Não, a Santa Madre Igreja não recomenda nesses casos, brincando com o papai, né? Disse assim, Rui, rapaz, teu menino, pelo amor de Deus, se o padre era amigo dele, né? Rui tem que esperar 3 dias. Rui, o papai é Rui, o filho mais velho é Rui também. Aí, mas para a mamãe, pergunte, porque o amor é um mecanismo de cegueira. Deus criou esse mecanismo fantástico. Faltando amor em casa, o marido que é bonito, charmoso, passa a ser o quê? Um cachorro, um cão, um bicho, né? O filho que é valoroso, se faltar amor, você só vai ver no filho o que há de pior, porque está faltando o que? O amor. Então peçamos a Deus amor, né? O segredo do relacionamento é o amor.
E o amor, inclusive, sabe o quê? Descubra a necessidade do próximo e ajude nisso. Faça algo que ele está sem forças para fazer, né? Então, nos lares, os lares estão se desfazendo por causa das pisaduras. Ninguém vê mais além das aparências, só vê ali o rame-rame do dia, a despesa, as lutas e tal. Pelo amor de Deus, gente. Vou já dar uma palavra sobre isso. Então, Gálatas 5,15 diz: se vos mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes uns aos outros. Começamos cutucando, né? Depois vamos entrar na destruição. Então, irmãos, o R é o relacionamento. É o seguinte: isso é uma arma. Uma arma. Passar aqui os gatos. A pessoa que está assistindo aí no YouTube não sabe, né? Que nossa igreja é aqui no bairro do Cocó, né? Aproveitar para dar o endereço, né? Rua Gondim de Oliveira, 87. Para as pessoas virem fazer uma visita aqui. Conhecerem que é o irmão Marcelo, né? Irmã Fátima, irmã Antônia. Então, assim, tem muito gato aqui, né? Eu mandei até uma foto um dia desse no grupo, né? Os gatos ali na escada, eu disse assim: equipe de vigilância da igreja, tudo dormindo, viu? Entendeu? Não vigiam nada. Muito bem. Então aqui está, irmãos, o martelo, o Thor, né? O uso criterioso do tempo, o despertar dos dons espirituais que Deus colocou em você. Use, se você tem uma arma, use. Acenda esse farol de milha. Não se acende uma luz para colocá-la debaixo de uma vasilha, mas em um lugar alto. Então muitas pessoas têm luzes para acender, mas estão economizando para Deus. Aí não é à toa que a sua vida é escura. Você não acende a luz que o Senhor... A luz com a qual você iluminará o mundo, iluminará a sua casa. Por isso que as pessoas que servem a Deus têm a casa iluminada. Existem combates, mas a casa é iluminada. Entendeu? Que a ordem não leve uma vida espiritual desordenada, uma vida material desordenada, uma vida documental desordenada. Tire a desordem é do diabo, desordem da preguiça. E o R, que são os relacionamentos. Nada adianta ganhar dinheiro, ser reconhecido pelo mundo. Você pode ser um Deus para o mundo, mas se você não tem uma casa onde você é recebido com amor, eu não sei para que serviu. Porque, meus amigos, se eu sou famoso, eu posso rodar, receber uma homenagem de manhã, receber uma homenagem à tarde, receber uma homenagem à noite, comemorar com o pessoal dessa última homenagem à noite até 1 da manhã, mais 1 hora, eu tenho que voltar para casa, não tenho não? A questão é, quem me recebe lá e com que tipo de amor? Não importa eu ter sido homenageado pelo mundo, se na minha casa eu não estou colhendo amor. E a gente colhe o que planta. É um exame para mim, um exame para você. E para os casais, né? Eu deixo aqui uma mensagem final. Porque os casais é o seguinte: toda desgraça vem das famílias. Vocês sabiam disso? Começou com quem? Adão e Eva. A desgraça começou de uma família, marido e mulher. Então, marido e mulher destroem filhos. A verdade é essa. Destroem um ao outro e torturam as crianças. Então, nós como cristãos temos que dar um basta, né, a esse tipo de destruição doméstica, certo? Porque senão é um sinal que não estamos nem um pingo perto de Deus. Então, existe um homem que não cuida da casa, que é 1 Timóteo 5,8, ele diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. 1 Timóteo 5,8. É o homem displicente que não cuida do que é seu, certo? Bem, existe o homem displicente, existe o homem falido, é diferente. Você pode até um dia passar por uma falência e ter que ser ajudado, mas é a questão do espírito, de como você vê a sua família, como você cuida da sua família. Espiritualmente,
materialmente. Não no luxo, mas no suprimento das coisas, né? Mas não ser uma pessoa que despreza a casa, certo? Cuidar da casa. Isso é um recado para os homens. E para as mulheres, os recados dos provérbios, diz aqui, melhor é morar num canto do eirado, ou seja, em qualquer lugar, do que junto com a mulher rixosa. 4 vezes o livro dos provérbios fala sobre a mulher rixosa. Rixosa é o quê? A insistência na briga. O nosso lar tem que ser um lugar pacífico. Concorda? Então aqui diz, o gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes, ou seja, não acaba nunca a briga. Nós temos que dar um stop, fazer um acordo de paz, certo? Do que viver em rixas, né? Que destrói o lar, né? Certo? Melhor é morar numa terra, Provérbios 21:19, melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda, de cara feia, sempre em ira, certo? Temos que dar um jeito de sorrir, de não andar dominados pela ira. A ira procede de Satanás, certo? A ira procede de Satanás. Paulo dá um conselho: cada um viva examinando-se a si mesmo. A gente examinar mais a si mesmo. O marido se examine, a mulher se examine, os filhos se examinem, mas nós precisamos ter paz, o fruto do Espírito, essa paz no lar, a paz no lar. O lar cristão, irmãos, tem que ser um lugar pacífico. Se o lar cristão não for pacífico, qual é o sentido, da fé? Não tem sentido nenhum. É muito sem graça isso, que o lar cristão não seja pacífico, Eu tenho minhas lutas, vocês têm as lutas de vocês, mas temos que orar uns pelos outros para que haja paz no nosso lar. Então, assim, eu estou falando isso porque no lar se travam relacionamentos e às vezes são destrutivos, a ponto das pessoas se separarem, de detestarem uns aos outros. A tentação é grande, tá certo? Digo para vocês uma coisa que eu disse uma vez para um marido, que Paulo ensina: a sua luta não é contra as pessoas, a sua luta é contra as hostes, os demônios, o mundo das trevas, certo? Nós temos que combater contra o mal, nós não temos que estar interessados em destruir pessoas, humilhar pessoas, mas combater espiritualmente. Muita gente já não crê em oração, temos que crer. A oração faz grandes obras. A oração cria realidades. Sabia disso? A oração cria realidades. Deus criou o mundo do nada. Ele pode trazer novas realidades para a sua vida pela sua fé. Então, aí está o Thor. Para você pensar um pouco, nessas 4 direções, O uso criterioso do tempo, o despertar dos dons, das suas habilidades potenciais, a ordem na sua vida e a qualidade, a paz nos relacionamentos. Não adianta tanta luta lá fora, se em casa a luta continua. Aí não tem trégua. É uma vida desgraçada. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, temos que fazer um pacto, Marido e mulher aí, eu com minha esposa, Lara com o marido, fazer um pacto. Não sei se o Gustavo briga com a mulher, não sei, Gustavo? Gustavo é pacífico, Só quem sabe do lado, Gustavo? A gente, Gustavo? Então, mas assim, vamos achar relacionamentos abençoados, Irmãos, creio que eu tenha terminado aqui a preleção. Vamos orar, Está aí o crente Thor. Na verdade, uma direção didática, tá? Estava comentando com uma pessoa: de tanto lutar, desaprendeu a amar. Às vezes você luta tanto e não sabe mais amar. Agora, tem o contrário. É aquela história: de tanto lutar, não sabe mais usufruir.
Agora, de tanto usufruir, não sabe mais lutar. Acontece também que a pessoa não quer lutar, né? Só quer o usufruto. A solução é, de tanto orar, aprendeu a lutar e aprendeu a usufruir. Entenderam o recado? Eu vou dizer de novo. De tanto lutar, desaprendeu a usufruir. Não sabe usufruir. Tem gente que luta, que não sabe mais usufruir nada. Agora, de tanto usufruir, esqueceu de lutar. É o contrário. Se tornou omisso, né? É a proposta espiritual, né? De tanto orar, aprendeu a lutar e aprendeu a usufruir. Amém, irmãos? Pois é. Que Deus nos ajude a levar essa bênção para as nossas casas, certo? Que a gente possa cumprir melhor os nossos papéis e alcançar essas bênçãos. Que Deus seja com o nosso lar. Amém? Senhor, aqui está a Tua palavra, Senhor. Aqui está esta direção do Espírito para todos nós. Ajuda-nos a usar o tempo, Senhor, com critério, a deixar que aflorem, Senhor, os dons, as habilidades, as capacidades celestiais. Que a nossa vida tenha ordem, Senhor, ordem nas contas, ordem nos pagamentos, ordem na vida espiritual, nas disciplinas espirituais, Senhor, jejum, oração, todas as coisas grandiosas que nos deste, Senhor. Que os nossos relacionamentos, Senhor, sejam apacentados pelo Teu Espírito. Peço pela minha casa, peço pela casa de cada irmão aqui, pela casa de quem nos ouve nessa palavra, que o Senhor apacente a Tua casa, os relacionamentos da casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.